Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, me chamo Patrícia Sens, sou nutricionista ortomolecular e fitoterapeuta e hoje eu resolvi fazer uma aula para vocês para ajudá-los a escolher o melhor chocolate. Chegamos na melhor época do ano, a época da Páscoa, onde nossas comemorações têm como cultura dar e receber chocolate. Então é um momento que a gente come um pouquinho mais de chocolate, experimenta chocolates diferentes e também algumas pessoas acabam exagerando no consumo. Então, essa aula vai ser para você que quer aprender a escolher um chocolate de qualidade, para não ter aquele peso na consciência na hora de consumi-lo e também saber qual é a quantidade ideal, o porquê que o chocolate pode ou não viciar, cria aquele comportamento compulsivo. Então, tudo isso você vai saber nesta aula. Vamos lá então, pessoal, como escolher o melhor chocolate? Antes da gente falar sobre o chocolate, a gente tem que falar sobre o ingrediente principal do chocolate, que é o cacau. Porque todos os benefícios do consumo do chocolate vêm do cacau. Então, o nome científico do cacau é o Theobroma cacau e ele vem de origem de civilizações maia e asteca. Antigamente, esses nativos eles consumiam o cacau numa forma de bebida, uma bebida amarga e quente, que é, de fato, o sabor do cacau. Eles fermentavam, torravam as sementes de cacau para fazer o processo e depois eles misturavam com algumas iguarias, como, por exemplo, a pimenta e outros tipos de especiarias. Ele era considerado um presente dos deuses, trazendo sabedoria, trazendo poder para quem consumisse rituais. Então, obviamente, a gente já sabe que o uso desta bebida sagrada era realizado pela nobreza. Com o passar do tempo, o cacau ele teve uma grande influência europeia, né? Os europeus eles passaram a fazer misturas diferentes, a adoçar o cacau para tentar modificar aquele gosto mais amargo para o paladar que eles tinham, que já era um paladar um pouco mais doce. Então, com o desenvolvimento das indústrias, das técnicas culinárias, surgiu depois o chocolate ao leite e, mais para frente, os chocolates em formatos sólidos, que são os chocolates em bombom, barra de chocolate, ovos de Páscoa. E quem teve uma grande influência também nessa tradição da Páscoa foi justamente os europeus. Foram eles que começaram a presentear as pessoas na Páscoa com os ovos de Páscoa. E para quem não conhece o cacau, nunca viu, ó, esta é a imagenzinha do cacau. Agora a gente vai falar dos benefícios e frisando, não é benefício do chocolate, porque não é o chocolate em si, é o cacau o doador de todos os benefícios. Então, quais são os benefícios do cacau? O cacau ele é extremamente energético e estimulante, dá uma acelerada na gente, ele melhora a nossa memória, melhora foco, concentração, por isso que muitas pessoas usam o cacau para estudar, para se concentrar. Ele auxilia na saúde cardiovascular, reduz o risco de doenças crônicas. Ele é um excelente antioxidante, né? Então, combate os radicais livres. Ele tem o poder de aumentar hormônios que nos fazem nos sentir melhor e mais felizes, como, por exemplo, a serotonina. E consequentemente, melhorando todo o nosso humor, a nossa sensação de bem-estar. Como o chocolate já é muito conhecido por isso, né? Vamos falar agora de outra coisa bem importante, que são os tipos de chocolate, né? As pessoas, elas comem vários tipos de chocolate, mas não fazem nem ideia da concentração de cada substância nesse chocolate. Então, vamos falar sobre eles, que isso é bem importante. Primeiramente, a gente tem o chocolate amargo, que é este aqui da imagem, ó, o dark. E se vocês forem analisar a imagem, olha a concentração que a gente tem ali de cacau comparado aos outros chocolates.
Então, o chocolate amargo, ele é considerado um chocolate puro. Por quê? Porque ele tem altas concentrações de cacau, tem a manteiga de cacau e contém o açúcar, tá? O teor de cacau dele é dividido em extra amargo, com 75 a 85% do cacau. Então, ele é o mais rico, é o mais saudável, é o que mais traz benefícios, tá? Tem o amargo, que é de 50 a 75%, e o meio amargo de 42 a 55%. Então, cada marca pode variar os seus percentuais. Depois a gente tem o chocolate ao leite, que é esse tubinho do meio. Então, aqui a gente vai ver que tem uma redução bem drástica, né, do cacau, do nosso beneficiador. Tem uma concentração maior de manteiga de cacau, tem a adição de leite e tem o açúcar, tá? Então, o mínimo ali que as empresas devem colocar de cacau é pelo menos 35%. Menos do que isso, não pode haver, tá? Então, pelo menos eles botam a regra ali de até, no mínimo, 35%. E depois a gente tem o chocolate branco, que não tem cacau. Então, quando a gente fala dos benefícios do chocolate, né, que seriam os benefícios do cacau, o branco não tem, tá? Então, o branco ele é feito de quê? De manteiga de cacau, leite, açúcar e muitas vezes a adição de baunilha para dar sabor, né? Aquele sabor diferenciado. E por último, a gente tem o chocolate diet, que ele não está aqui, porque ele pode ter as variações de chocolate branco, chocolate ao leite, ele pode ter um percentual maior de cacau. E qual que é a diferença do chocolate diet? O chocolate diet, ele não vai açúcar. É isso que muda. Todos eles vão açúcar na mesma quantidade, mas o diet não vai açúcar. Ele vai adoçante no lugar. E como o açúcar ele dá um molejo ali naquele chocolate, ele dá um melhoramento na consistência, o que eles têm que fazer no chocolate diet para ele ter essa consistência também? Eles aumentam a gordura. Então, o chocolate que não contém açúcar é um chocolate que contém mais gordura do que os outros chocolates. Agora, a gente vai na classificação do chocolate conforme a sua composição de gordura. Existe essa classificação também. Então, conforme a gordura, que é uma coisa muito importante, que vocês têm que olhar na embalagem, tem que ler os ingredientes, a gente tem a divisão de um chocolate nobre, que é um chocolate mais caro, por quê? Porque a gordura dele é só de manteiga de cacau, conforme até as imagens que eu mostrei para vocês. Aqui eles eram chocolates nobres, porque eles têm manteiga de cacau na sua composição. Então, quando tem cacau e manteiga de cacau, o chocolate é considerado um chocolate verdadeiro. Depois a gente vem para o chocolate que é o fracionado. Então, quando a gente fala de chocolate fracionado, eles tiram a manteiga de cacau, que é mais cara, e substituem por uma gordura vegetal de palma, tá? Esse tipo de chocolate geralmente é usado em produções de vários alimentos, porque ele é super fácil de trabalhar, ele concede mais economia nas preparações banhadas de chocolate, ele tem uma textura bem fluida, então quando você faz uma cobertura, consegue atingir uma cobertura mais fina. Então, por ser mais fácil de trabalhar e por ser mais barato, ele é muito utilizado em vários produtos que tem à venda, tá? E por último, a gente tem o chocolate hidrogenado, onde ele tem a substituição da manteiga e do cacau, né, por óleo vegetal hidrogenado. Então, este com certeza é a opção mais barata, bem fácil de ser trabalhado também pelas indústrias, tanto que geralmente é empregado em produções de grande escala, tanto para ser prático quanto para diminuição de custos. Então, quando você se propõe a comprar um chocolate pensando na sua qualidade e nos seus benefícios para a saúde, obviamente, pela classificação de gordura, o nobre é o mais interessante, é o mais recomendado, ok?
Agora a gente vai falar sobre os efeitos do chocolate, no caso cacau, para o nosso humor. Então, estudos mostram que o consumo de chocolate e de cacau podem ter efeitos benéficos no nosso humor, na nossa sensação de bem-estar. Por quê? Porque existem alguns componentes químicos derivados ali do cacau que têm ações no nosso cérebro. Como, por exemplo, o primeiro aqui, que é a feniletilamina, que é conhecida como a molécula do amor, porque ela é liberada quando a gente está se sentindo apaixonado. Então faz muito sentido dar chocolate nos dias, né, no dia dos namorados, dar chocolate para quem você ama, comer chocolate junto com uma pessoa que você ama, e não só o chocolate, né? Todas as misturas que a gente pode fazer utilizando o cacau. A próxima substância são duas, né? Que é a anandamida e o triptofano. Esses dois compostos, quando consumidos, estimulam, né, a nossa produção de serotonina. E serotonina é um hormônio que o nosso corpo produz, que é um hormônio que traz sensação de felicidade, traz sensação de bem-estar, de que está tudo bem. Então, esses dois compostos, eles são bem interessantes para esta sensação. Os próximos componentes é a teobromina, teofilina e os flavonoides. Esses três componentes, eles também têm ações no nosso humor, no gerenciamento do estresse, na diminuição da sensação de ansiedade e também auxiliam na nossa memória, tá? E por último, um mineral muito conhecido, que é o magnésio, ele também está presente no cacau, e o magnésio ele também auxilia na redução do nosso estresse, na redução da ansiedade, e ele aumenta o nosso relaxamento. Então, todas as substâncias que compõem o cacau, elas trabalham de uma forma sinérgica. Tudo isso para aumentar hormônios que trazem sensações boas no nosso organismo. Por isso, tem tanto efeito sobre o nosso humor comer um chocolatinho. A gente também precisa abordar o tema sobre os efeitos sobre o consumo compulsivo. Por que tantas pessoas são viciadas em chocolates? Por que a gente cria uma compulsão de comer o chocolate, né? O consumo excessivo do chocolate, ele pode levar a um consumo compulsivo. E isso vai trazer efeitos completamente negativos para o nosso humor. Não é só porque você vai comer mais, você vai ter mais ações benéficas. Isso não acontece. Você já ouviu falar da frase de Paracelso? Ele fala bem assim, ó. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Isso serve para tudo. Então, só porque o cacau que está dentro do chocolate traz ações benéficas, não quer dizer que se você comer exageradamente, você vai ter mais ações benéficas. E sim, você vai ter um efeito reverso. Você vai ter problemas. Você vai ter aumento da ansiedade, aumento de estresse e também risco de obesidade, porque o chocolate, ele não contém só cacau, ele contém gordura, ele contém açúcar, então ele aumenta o nosso peso se consumido em excesso. Quais são os elementos que causam esse efeito viciante, né, no nosso comportamento? O primeiro deles é a cafeína. A cafeína é altamente viciante e o excesso do consumo da cafeína causa insônia, ansiedade, como já falado, irritabilidade, dores de cabeça, taquicardia, tá? E o outro elemento que causa essa compulsão e vício é o açúcar, né? Tanto que o Dr. Robert, ele já tinha dito uma frase muito interessante, que foi: o açúcar é tão viciante quanto a cocaína, porque ambos estimulam a liberação de dopamina,
que causa a sensação de prazer. Então, dopamina, ela é também um hormônio, como, por exemplo, serotonina, só que a dopamina, ela traz muito a sensação de recompensa. Sabe quando tu quer se sentir, ai, recompensa, se sentir bem, assim? Então, essa sensação é a mesma sensação que as pessoas têm ao usar cocaína. A cocaína também estimula essa liberação de dopamina. Por isso que ele está comparando o açúcar com a cocaína. Então, quando as pessoas experimentam essa sensação dopaminérgica ali, elas tendem a querer mais. A gente quer se sentir desse jeito, assim, super-herói que a dopamina nos dá. Então, quando come chocolate, você tem essa vontade de comer novamente para sentir isso novamente, né? Então, vai desencadeando um ciclo de compulsão alimentar pelo chocolate, pelo açúcar, no caso. Então, assim, quando a gente fala desse vício e compulsão que o açúcar causa, não é só o chocolate, é qualquer substância, é qualquer coisa que tenha o açúcar adicionado, tá? Agora vamos falar sobre como escolher o melhor chocolate, né? Quais são as regras? O que eu tenho que fazer? Cheguei ali no mercado, ó, peguei o produto. Como é que eu faço para saber se isso aqui é um chocolate bom? Então você vai primeiramente, primeira coisa, você vai procurar ingredientes, lista de ingredientes, nem a tabela, você vai direto na lista, lê o que tem dentro do teu produto. Lista de ingredientes é isso, está dizendo o que contém dentro do produto que você vai consumir. Então você vai pegar ali o seu chocolate, né? Você vai ler os ingredientes. Então, nos ingredientes, o que a gente tem que ver nos ingredientes? Em primeiro lugar, cacau. Quer o benefício do chocolate? Tem que ter cacau, né? Então, o cacau, ele tem que estar em maior quantidade, como 55% acima, né? Para vocês realmente terem o benefício do cacau. Ele tem que ser o primeiro da lista, tá? Ah, mas se eu pegar um chocolate que é ao leite, aí ele não vai ser o primeiro da lista. Por quê? Porque o teor vai estar ali na faixa de 35%, tá? Mas se você realmente quer um chocolate de qualidade, acima de 55%. O teu produto, ele deve conter poucos ingredientes. O ideal é 3, no máximo 4, né? Porque se a gente for pensar, o chocolate de qualidade deveria ter cacau, tem que ter manteiga de cacau, então a gente já tem 2, né? Tem que ter o açúcar ou o adoçante. Então, o ideal 3, às vezes vai 4 se tiver uma adição de alguma outra gordura, que às vezes tem chocolates com, por exemplo, manteiga de cacau e um pouquinho de óleo de coco, até que ok, tá? Então vocês prestam atenção nisso. Ah, mas eu peguei um chocolate aqui que tem 7, 8 ingredientes. Ingredientes que eu leio eu não sei o que é. Eu não consigo distinguir, porque é uma palavra que eu não entendo, nunca vi. Conservantes, aromatizantes, estabilizantes, então produtos químicos que devem ser evitados, tá? O açúcar, né? Quando você vai comprar um chocolate que contém açúcar, ele tem que estar lá atrás, nos últimos ingredientes, porque existe uma regra nos ingredientes que é a seguinte: em primeiro lugar, é a substância que mais contém no produto. Por isso que eu quero que o cacau esteja em primeiro lugar, entende? Porque o cacau é o que mais contém. Se o açúcar é o último ingrediente, eu consigo entender que o açúcar é o ingrediente que menor tem naquele produto. Porque na tabela nutricional você não consegue enxergar isso. Então é a ordem da lista que vai te dizer qual é o primeiro em maior quantidade, segunda quantidade, terceiro em quantidade e último em quantidade, tá? Prefira açúcares integrais. Se vai consumir um chocolate com açúcar, açúcar de coco, açúcar mascavo, tem essas opções. Eles são mais interessantes, tá? Também preferir chocolates que contenham fibras. Tem várias opções de chocolates com adição de fibras ou com adição de recheios que contêm fibra, como castanhas, cocos, né, oleaginosas. Então, quando a gente consome chocolate com fibra, a fibra ajuda a regular o açúcar no sangue. Então, se você está consumindo um chocolate com açúcar e fibra,
essa fibra vai ajudar a não dar um pico glicêmico, a não dar uma alteração de glicemia, tá? Evitar todo tipo de, né, ingredientes artificiais e para chocolates que são sem açúcar, chocolate diet, que você vai ter que olhar ali na lista de ingredientes? Qual que é o adoçante que está sendo usado? Por quê? Porque existem adoçantes tóxicos que fazem mal à saúde, que é o ciclamato, a sacarina, o aspartame, a sucralose também não é tão interessante, eu não coloquei ali, mas também não é tão interessante. Qual seria o adoçante mais interessante? Stevia, matinol, eritritol, tá? Esses são mais interessantes, no caso de chocolate sem açúcar. Como incorporar o chocolate em uma dieta? Pessoal, digamos que você é uma pessoa que quer consumir o chocolate todo dia, né? Tem como? É o ideal? Ideal não é, tá? Mas se você quer, tem como a gente adequar, como tudo na vida, né? Então, se o teu consumo for diário, você tem que cuidar muito da qualidade do chocolate que você consome, porque você está comendo todos os dias. Então, de fato, tem que ser um chocolate de qualidade, conforme tudo que eu já ensinei para vocês. E qual a quantidade? Para mulheres é 20 gramas de chocolate por dia e para homens é 40 gramas de chocolate por dia. Geralmente é igual essa imagem que eu coloquei ali, é um tabletinho. Eles vêm na média de 20, 25 gramas já, tá? Eles vendem, já vem mais ou menos nessa gramagem de consumo. E uma coisa interessante também para pessoas que não podem comer chocolate, que são alérgicas, né, ou celíacas, ou intolerantes à lactose, que querem consumir algo que seja parecido com chocolate, mas que não seja chocolate, existe o alfarroba, tá? Que é uma opção, é um outro tipo de planta. Não vou entrar nela aqui agora, porque o nosso foco é chocolate e cacau, mas é uma opção também, tá? Abordando também sobre diabéticos, porque muitas pessoas hoje têm esse problema de saúde. Então, o diabético pode consumir chocolate ou não pode, tá? Os diabéticos, eles devem evitar, de fato, o consumo de chocolate, tá? Principalmente, obviamente, né, os que têm um maior teor de açúcar, como, por exemplo, o chocolate branco, o chocolate ao leite, que tem menos cacau, né, mais gordura, açúcar, e devem optar por chocolates amargos, tá? Amargos para ter o benefício ali do cacau. Chocolate diet também é uma opção. E conforme eu já tinha falado antes para vocês, por exemplo, eu vou olhar aqui essa tabela nutricional para diabético no caso. Tem açúcar? Não, zero açúcar. Ok. Porém, contém carboidrato. Carboidrato, vocês sabem que entra no organismo, vai liberar glicose no sangue, vai liberar insulina no nosso organismo. Então, vai ter alteração no perfil glicídico. Então, não tem açúcar, mas tem carboidrato. Então, o que é legal para equilibrar o açúcar no sangue? Fibra. Tá vendo que esse chocolate tem 5,2 gramas de fibra? Excelente. Tá ótimo. Muito interessante para quem tem diabetes. Outra coisa que é legal, por exemplo, assim, a canela, ela ajuda muito a controlar os níveis de açúcar no sangue. Ela tem uma substância que ajuda a reduzir a nossa absorção intestinal. Então, por exemplo, sou diabética, comi um chocolatinho conforme essas recomendações todas e ainda quero melhorar esse controle glicêmico, eu posso tomar um chá de canela. Ou, quando eu vou fazer uma preparação, por exemplo, doce, onde vai chocolate, um bolo, alguma coisa, coloca canela, adiciona fibra. Tudo isso ajuda bastante. E conforme a tabela nutricional, aqui também botei os ingredientes desse chocolate. Olha que interessante. Contém 3 ingredientes, só 3, ó. Amêndoas de cacau, no caso é o cacau, matinol, que é um adoçante, e a manteiga de cacau, tá? Aqui eu vou passar 2 receitinhas para vocês, para darem um print aí, que é o creme de chococate
que é delicioso, uma opção ali para a gente estar utilizando o cacau, ter todos os benefícios que o cacau tem a nos oferecer, só que sem açúcar, completamente sem açúcar, extremamente nutritiva, então pode ser consumido para matar a vontade de doce. E a outra receitinha são as bolinhas chocolate. São bolinhas que imitam um brigadeiro, também de uma forma um pouquinho diferente, super natural, porque é feito de ingredientes naturais, porém é calórica, tá? Então, quando a gente ingere alimentos que são mais energéticos, que são calóricos, até botei uma dica aqui na lateral, pode ser consumido antes de uma atividade física, por exemplo, né? Então, deu vontade de comer um docinho, aproveita, come bem antes de fazer uma atividade. Daí você já gasta, né, essa energia toda que este alimento vai fornecer para você. É isso, gente. Espero que a Páscoa de vocês seja incrível, que vocês aproveitem muito a Páscoa. E se vocês gostaram desse formato, né, de apresentação, dando uma aulinha para vocês aprenderem alguma coisa, aprenderem um pouco mais sobre nutrição, comente ali nos comentários. Eu quero saber se vocês gostam, para então poder produzir mais materiais conforme as necessidades de vocês. Muito obrigada pela atenção e um beijão!